Olá, sejam bem-vindos ao curso Português Instrumental para o Ensino Superior. Eu sou a professora Viviane Martins, possuo formação em Letras pela Universidade de São Paulo e tenho mestrado e doutorado em Comunicação e Semiótica pela PUC São Paulo. Tenho experiência de alguns anos já ensinando no ensino superior e, a partir dessa minha experiência, trabalhando com português instrumental, eu elaborei esse curso para vocês. Nessa nossa aula número 1, nós vamos falar um pouco da estrutura do curso e eu também vou tocar bem, assim, bem sinteticamente no assunto da nossa primeira semana. O curso ele foi elaborado para 3 semanas de duração, com uma carga horária total de 30 horas. Além desse material de livro que vocês vão ter disponibilizado, nós temos indicações de leituras complementares e atividades de fixação ao final de cada semana. No final da semana 3, existe também a avaliação final, onde você pode testar os seus conhecimentos para ter a obtenção do certificado. Com relação aos conteúdos, eles foram separados em 3 grandes blocos. Na semana 1, nós vamos trabalhar com texto e textualidade, vamos falar também de intertextualidade e alguns elementos de semântica. Na semana 2, o assunto é coesão e coerência textual. E na semana 3, nós vamos falar de variação linguística e estratégias de leitura instrumental. É importante destacar a relevância, do português instrumental no ensino superior. Muitos cursos superiores não têm a disciplina de língua portuguesa ou afim, Não tem nada referente à língua portuguesa. E a gente percebe a dificuldade de grande parte dos alunos com relação principalmente à interpretação de texto. Leitura e interpretação de textos, seja de área técnica, sejam textos mais simples. Nós vemos que falta uma maior proximidade com a sua própria língua, com os mecanismos da sua própria língua, para entender como é que funciona essa questão. E trabalhar o instrumental é trabalhar, sobretudo, essa parte comunicativa, leitura e interpretação. Pode ser que você tenha recursos suficientes para fazer também uma boa produção textual, mas o nosso foco aqui é muito mais voltado para a leitura e interpretação de textos. Tá? Eu acredito que isso é útil para a sua vida acadêmica inteira. E quando a gente fala de texto, nós precisamos, obviamente, entender melhor o que significa isso, o que é o texto, o que é a textualidade, e aí também falaremos um pouquinho agora da intertextualidade. É interessante a gente perceber que a palavra texto, ela é mais próxima de nós do que nós imaginamos, Ela vem do latim, textere, e significa construir, tecer. Por isso que as indústrias de tecidos chamam indústrias têxtil, É a mesma raiz, De maneira interessante, essa composição é uma forma de tecido, porque nós pegamos um texto, várias palavras, elas se entremeiam e formam um todo com sentido. Esse todo dotado de sentido é o que corresponde ao texto. Só apenas no século XIV, que a evolução semântica da palavra atingiu o sentido de tecelagem, estruturação de palavras ou composição literária. Então, ninguém utilizava antes a palavra texto para uma composição literária, por exemplo. E hoje a gente define muito bem o texto como algo que detém um sentido, seja ele um sentido verbal, não verbal, visual. O texto ele tem essas facetas, o texto não é só palavra, ele pode ser composto por palavras, por imagens, por sons, desde que aquilo tudo forme um todo que tenha sentido. E o que seria então a textualidade? A textualidade é o conjunto dessas características, capaz de garantir que aquele enunciado, que aquele aglomerado, seja de palavras ou de imagens, seja visto como um texto, como algo coeso. Tá? Então, o texto, ele é muito mais do que simplesmente colocar palavra após de palavra. Ele precisa ter sentido. Outra coisa relevante na característica de um texto é a questão da intencionalidade. Também é direcionada a partir do autor. Porém, tanto a intencionalidade quanto a textualidade, elas colaboram mutuamente para que seja algo que tenha um sentido. Tá? Com relação à intertextualidade, também é algo bastante conhecido de nós, O que seria a intertextualidade? Inter, dentro,
é a utilização de uma multiplicidade de texto ou de partes de textos pré-existentes, de um ou mais autores, que resulta na elaboração de um novo texto. Então, é quando você faz aqueles enxertos, você coloca partes de um texto dentro de outro, usa uma referência de algo que já foi dito ou já visto, ou é de conhecimento de todos, dentro do seu texto. Então, a gente percebe que a intertextualidade é um texto dentro de outro. Quando nós vemos, assim, muitos textos ali dialogando, colaborando para um mesmo sentido. Então, a intertextualidade é algo intencional, algo que é colocado ali e percebido desde que você reconheça aquele texto de outra pessoa no que você está vendo a produção agora. Por exemplo, trouxe 3 imagens para vocês. Isso aqui são textos visuais, né? Textos visuais, alguns têm texto escrito, outros nem precisa, mas eles trazem em si uma mensagem. E os 3 fazem referências a outras coisas já existentes, seja foto, seja frase, enfim. O primeiro nós temos os Simpsons, atravessando a Abbey Road, fazendo uma referência direta à capa do disco dos Beatles, chamado de Abbey Road, né? Então, é a mesma foto. A gente vê que os detalhes são o mesmo, posição deles. Ou seja, quando eu observo a foto dos Simpsons, eu imediatamente já me reporto a um texto pré-existente, que é o caso da capa do disco dos Beatles. O segundo texto, temos a Magali segurando uma maçãzinha, ela está com roupas assim medievais, e vem a seguinte inscrição: comer ou não comer. Essa frase clássica, né, de Macbeth, de Shakespeare, de William Shakespeare, né? Ser ou não ser. Aliás, Macbeth não, Hamlet. Frase de Hamlet, ser ou não ser, eis a questão. E a Magali faz essa mesma colocação com a maçã, né? Comer ou não comer. Imediatamente, quem conhece a obra do Shakespeare fez analogia. Diretamente a gente consegue fazer analogia. E o último, né, já é um pouquinho mais não é tão fácil de reconhecer, né? Tirando, claro, a gente vê aí o ícone do Batman, nós vemos a figura do Coringa mais na frente, mas essa intertextualidade é com uma obra plástica, né? Uma pintura de um artista bastante conhecido, Munch, e essa obra se chama O Grito. É exatamente uma figura com a boca aberta, com as mãos no rosto. A obra se intitula O Grito. Aqui a gente tem a referência à obra O Grito, porém com a figura do Batman e do Coringa, né? Totalmente diferente da original, né? Essas 3 referências que eu falei, elas compõem o que a gente chama de intertextualidade. Porém, nesse universo intertextual, só funciona mesmo quando o leitor, ao observar, ele encontra essas referências. Por mais que eu fale que ali tem intertextualidade, se você não reconhece a obra, para você não ouve, tá? Então, essa é uma peculiaridade que o texto tem, essa intencionalidade, o trabalho com o intencional. E é por isso, por conta dessas pequenas nuances, que trabalhar com o texto é muito complicado. Não é simplesmente sair decodificando as palavras, você precisa entender. E às vezes, para entender, é preciso enxergar coisas que estão além das linhas, além daquela imagem que está expressa, ou seja, todo um percurso intertextual, intencional, que só o autor que produziu pode explicar e justificar com bastante clareza. Nós interpretamos, nós fazemos a nossa leitura, porque do texto para o leitor existe, obviamente, um percurso interpretativo. Porém, cada um, ao ler um texto, pode ter percepções diferentes, dependendo da sua vivência, do seu universo literário e assim por diante, tá? Então, trabalhar com texto não é tão fácil, é um trabalho que exige atenção, muitas vezes dedicação e prática, e é sobre isso que foca nosso viés instrumental, né? Como interpretar de maneira adequada, de maneira concisa, os diferentes tipos de texto que nos apresentam, tá? Eu espero que vocês leiam o material, procurem ler os textos complementares quando sugeridos, façam os exercícios de fixação e nós nos vemos na próxima semana.